Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, a gente vai ver como a gente faz para usar ponteiros para ponteiros. Isso é muito legal. Mas vamos começar de algo bem simples. Então imagine que a gente tem uma variável comum. Então primeiro a gente declara a variável e aí a gente inicializa a variável. Vamos dizer que inicializar a variável é colocar um valor nela pela primeira vez. Tá bom? Existem linguagens que já fazem isso automaticamente, como Java, e tem linguagem que não faz isso. Então, se você só declara a variável e tenta, por exemplo, imprimir o valor dela sem atribuir um valor a essa variável, então ele vai pegar um lixo de memória e vai colocar lá. Normal, né? Sem problema. Muito bom. Então, imagine o seguinte, você tem uma variável, então você vai declarar a variável. O que acontece quando você declara a variável? É reservado um espaço na memória, né? E aí você tem o endereço inicial desse espaço para trabalhar com essa variável. Legal. Aí você vai inicializar essa variável. Então você coloca lá, por exemplo, A recebe 3. Pô, bacana, show de bola. Muito bom. Agora imagina que você não quer inicializar essa variável logo na mesma função que você declarou ela. Então vamos supor que você declarou a variável na função main e você quer inicializar essa variável em uma outra função. Então, como é que você pode fazer isso? Existem várias formas, né? Pelo menos duas. Mas como é que você pode fazer isso usando ponteiro? Você pode passar o endereço dessa variável como argumento para uma função chamada inicializar, por exemplo. E lá na função inicializar, vai ter um ponteiro que vai receber esse endereço, certo? E aí você vai usar asterisco, o nome do seu ponteiro, por exemplo, asterisco P, recebe 3. Fazendo asterisco P recebe 3, o que ele vai fazer? Ele vai colocar esse 3 lá no endereço de memória apontado pelo ponteiro, certo? Pela variável P. Tudo bem? Então essa é uma forma da gente inicializar uma variável. Muito simples, o que você fez? Nada mais do que uma passagem por referência ou passagem por endereço. Agora, imagine que você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que com ponteiro. Então, eu quero declarar um ponteiro na minha função main. Um ponteiro para inteiro, int asterisco p. Legal. Aí vamos supor que, normalmente, o que a gente faz em seguida é p recebe, aí int asterisco malloc sizeof int, né? Nesse momento, você está inicializando a sua variável ponteiro, certo? Você está atribuindo um valor ao seu ponteiro. E esse valor que você está atribuindo a um ponteiro, nada mais é que um endereço de memória reservado pelo seu malloc. Certo? O importante aqui é que você está atribuindo um valor ao seu ponteiro. Por isso que é p recebe alguma coisa. Bacana. E se eu quiser fazer essa inicialização em uma outra função? Horas. Da mesma forma que você usou com uma variável comum, cria a sua função lá em cima, inicializar, por exemplo, e aí você chama a função inicializar e você passa o endereço da sua variável p. Mas p não é um ponteiro? E daí? Você vai passar o p por referência. Então eu vou colocar endereço de p, eu vou passar o endereço do p lá para a minha função. Agora é que vem o grande barato. O meu parâmetro que eu crio na função, como é que ele vai ser? Int asterisco p? Não. O que significa int asterisco p, ou vamos dizer int asterisco x? O que seria o int asterisco x? Eu estaria dizendo que o x é um ponteiro para inteiros. Só que eu estou passando aqui embaixo não um endereço de um inteiro. Eu estou passando o endereço de uma variável que armazena endereços de inteiro. Então, certo? A variável p armazena endereços de inteiro. Se eu estou passando o endereço de p, eu estou passando o endereço de uma variável que armazena o endereço de um inteiro. Então, lá em cima, eu tenho que criar uma variável que é um ponteiro para o ponteiro de um inteiro. Eu não estou passando o endereço de um ponteiro? Então, lá em cima, eu tenho que criar uma variável que é um ponteiro para aquele ponteiro de inteiro. Um ponteiro para ponteiros de inteiro. Entenderam? Como é que eu faço isso? Int, asterisco, asterisco, x, por exemplo. Então, o x é um ponteiro para ponteiros de inteiros.
É simples. Eu estou fazendo aqui a mesma coisa que eu fiz lá. Se aqui, nessa outra função, eu passei o endereço de uma variável inteiro, então lá em cima eu tenho que criar um ponteiro para inteiros. Passei o endereço de inteiro. Então eu crio um ponteiro para inteiro. Aqui desse outro lado, eu estou passando o endereço de um ponteiro para inteiros. Então lá em cima, eu tenho que criar um ponteiro para ponteiro de inteiros, porque eu estou passando aqui o endereço de um ponteiro de inteiros. Muito sossegado, muito fácil. A ideia é fácil, certo? Bom, legal. Então a gente entendeu, né, por que são dois asteriscos. A minha variável x é um ponteiro para ponteiro de inteiros. Joia. Agora, como é que eu faço para inicializar essa minha variável p lá de cima? Pausa. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Bom, se eu passei o endereço de um inteiro desse lado, então lá em cima eu vou usar o meu ponteiro, né? E vou usar o operador de desreferência. Asterisco P, por exemplo, recebe 3. Por que desse asterisco P? Porque esse 3 eu vou colocar no endereço apontado por P. Certo? Bacana. Aqui, mesma coisa. Se eu passei o endereço do meu ponteiro e a minha variável x aqui recebeu, né, esse endereço para ponteiro, né, quer dizer, se ele passa a ser um ponteiro de inteiros, então como é que eu faço para colocar um valor nessa minha variável de baixo? É só eu pegar o meu parâmetro aqui e usar o operador de desreferência. Asterisco x recebe o valor que eu quero colocar. Qual que é o valor? É o endereço do malloc. Então, asterisco x recebe, entre parênteses, int asterisco, malloc, sizeof, int. O que vai acontecer então? O malloc vai reservar um espaço de memória e vai retornar um endereço. Esse endereço que o malloc retornou, eu quero colocar na minha variável p. Quem está apontando para o p? O x. Como é que eu faço para, usando o x, colocar um valor em p? Asterisco x. Asterisco x recebe o endereço do malloc. Esse endereço do malloc eu vou estar colocando no endereço, né, quer dizer, na variável apontada por x. X aponta para quem? Para esse ponteiro. O endereço do malloc vai ser armazenado no meu ponteiro aqui. Legal, né? Muito louco isso. É muito bacana. Então é isso. É simples assim. O que a gente precisa agora é treinar bastante, certo? Então a gente vai treinar a criação ou a inicialização de ponteiros usando ponteiros para ponteiros. Beleza? A gente vai ver agora como isso funciona bonitinho na memória. Então a gente vai agora para o devc e vamos ver isso funcionando. Tá bom? Então vamos lá. Olha lá então. Aqui na direita, a gente vai relembrar como a gente faz com uma variável comum para inicializar essa variável usando uma outra função e usando também passagem por referência. Então, vou declarar a minha variável aqui, que eu quero inicializar, e ao invés de eu inicializar logo de cara aqui, a recebe 3, não, eu quero colocar esse valor 3 na variável, mas usando uma função. Então, como é que eu faço? Vou criar, né, a função inicializar, e aí é só eu passar o endereço dessa variável que eu quero inicializar, certo? Isso a gente já aprendeu em outros vídeos. E aqui a minha função inicializar, como eu estou passando o endereço daquela variável, o endereço de um inteiro, então eu tenho que criar aqui como parâmetro um ponteiro para inteiro, certo? Então aqui eu estou definindo que eu estou criando um ponteiro para inteiros. Legal. E agora é só usar o operador de desreferência. Asterisco P recebe 3. Pronto. Com esse asterisco P recebe 3, eu estou colocando o valor 3 na variável apontada por P. Não tem segredo. Vocês já sabem isso aqui. Muito bacana. Vamos ver como isso funciona na memória, então, quando executar o programa. Opa, declarou a variável. Então, tem uma variável declarada em um endereço qualquer de memória. Muito bacana. Agora, vai ser executada a função inicializar. E eu estou passando o endereço de A. Bacana. O que vai acontecer? O meu programa interrompe aqui e começa a executar daqui. Tem a função inicializar e tem aqui o meu ponteiro. Opa, tem a declaração de um ponteiro, então ponteiro é declarado, ele passa a existir na memória, certo?
ele vai ser, provavelmente vai usar esse endereço aqui de memória, que são 4 bytes a menos do que o endereço de A, isso provavelmente, e supondo que seja num sistema de 32 bits. Okay? Muito legal. E o que mais que acontece? Como eu passei um endereço de A aqui como argumento, então a minha variável P vai receber o endereço de A. Então, a minha variável P vai receber o endereço de A. Quando for executado asterisco P recebe 3, o que acontece? Como é asterisco P, então ele vai colocar o valor 3 neste endereço de memória, que é o endereço apontado por P. Então, o 3 vai parar nesse endereço. Onde está esse endereço? Aqui, né? Então, o 3 veio parar aqui. Muito bem, simples, vocês já conhecem, vocês já devem ter feito bastante exercício sobre isso. Agora vamos ver como a gente faz a mesma coisa, só que para inicializar um ponteiro e não uma variável A. Então eu vou criar aqui o meu ponteiro. Se eu quisesse inicializar o meu ponteiro dentro da própria função main, como é que eu faria? A recebe, int asterisco, malloc, size of, int. Se eu quiser inicializar o meu ponteiro usando a alocação dinâmica. Muito bem. Só que eu quero fazer isso aqui, não aqui na função main. Eu quero fazer isso em uma outra função. O que eu faço? Vou criar uma função inicializar e, em vez de eu passar a variável A, né, que é o meu ponteiro, eu vou passar o endereço de A. Eu vou passar o endereço de A. Então, eu estou passando a variável A por referência. Aqui eu vou criar a minha função inicializar. Agora que vem a primeira parte legal. O que eu tenho que colocar como parâmetro aqui? Se eu fizesse asterisco P, por exemplo, então eu estaria dizendo que P é um ponteiro para inteiros. Então, P está esperando o endereço de um inteiro. Só que não é isso que o P vai receber. O P vai receber o endereço de uma variável que armazena endereços de inteiro. Então, novamente, o que eu estou passando é o endereço de uma variável que armazena endereços de inteiros. Então, como é que eu faço para declarar uma variável que deve ser um ponteiro para este ponteiro? Certo? Olha aqui, ó. Esse cara aqui é um ponteiro para uma variável tipo int. Esse aqui tem que ser um ponteiro para um ponteiro, porque o A aqui é um ponteiro. Como é que eu declaro ponteiro para um ponteiro? Dessa forma. O P é um ponteiro para ponteiros de inteiro. Simples. Tá? Isso pode confundir a primeira vez que vocês aprenderem esse recurso novo aqui para vocês, mas é só olhar no da direita. Olha lá, o da direita o P é um ponteiro para inteiros. Esse P tem que ser um ponteiro para um ponteiro de inteiros. Então, se esse tem que ser um ponteiro para inteiro, então esse asterisco aqui vai representar que ele é ponteiro, certo? Então, P é um ponteiro para inteiros. Se essa variável P tem que ser um ponteiro para ponteiros de inteiros, então como é que eu represento? P é um ponteiro para um ponteiro de inteiros. Simples assim. Agora, como é que eu faço para inicializar a minha variável A, né, que é o que eu quero, dentro da função inicializar? Bom, como é que eu fiz aqui na direita? Para eu inicializar a minha variável A de dentro dessa função, o que eu fiz? Asterisco P. Recebe um valor qualquer. Ok? Por quê? Porque se o P é esse cara aqui, o asterisco P significa coloque um valor nesse endereço que P está armazenando, certo? Ou coloque 3 na variável apontada por P. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que colocar um valor em A. Quais que são os valores que a variável A recebe? São endereços de inteiro, certo? Então, só para a gente ficar claro, o que a minha variável vai armazenar é isso aqui, certo? Malloc, size of, int. Muito bem? Certo? Olha lá, a minha variável vai armazenar o endereço que foi retornado pela função malloc. Então, esse valor que o malloc vai retornar, eu quero colocar lá na variável A.
Como é que eu faço isso? Asterisco P. Quando eu faço asterisco P recebe um valor, esse valor vai ser colocado aonde? Na variável apontada por P. Qual que é a variável apontada por P? É A. Então, eu estou fazendo nada mais do que colocando o endereço retornado por malloc na própria variável A. Vamos ver como isso funciona na memória para a gente comparar com esse aqui da direita. Então, eu declarei a minha variável A. Opa, minha variável A é um ponteiro que tem um endereço qualquer de memória. Quando eu executo inicializar endereço de A, então eu estou passando o endereço de A para alguém, certo? Para quem? Para essa minha variável P. Então, meu programa vai parar de executar aqui a função main e vai começar a executar a função inicializar. A minha função inicializar, primeiro tem a declaração aqui do parâmetro. Então, opa, declarei o parâmetro. Então, tem uma variável P que vai ter um endereço qualquer, que provavelmente vai ser esse aqui, certo? E a minha variável P vai receber quem? O endereço de A. Então, vai receber o endereço de A. Reparem que, por enquanto, está idêntico o que acontece do lado esquerdo com o lado direito, certo? A única diferença é que, para essa variável P armazenar endereços de variáveis que armazenam o endereço, quer dizer, para o P armazenar o endereço de um ponteiro, então eu tive que declarar ela com os dois asteriscos. Certo? Aí vai ser executado primeiro agora o malloc. Então o malloc vai reservar algum espaço da memória. Ó. Malloc vai em algum espaço qualquer e reserva lá um espaço de memória que caiba um inteiro lá. Esse malloc, por sua vez, vai retornar o endereço inicial do espaço reservado. E esse endereço inicial vai ser armazenado aonde? No asterisco P. O que significa armazenar no asterisco P? Significa para eu colocar esse valor aqui dentro do endereço apontado por P, ou dentro da variável apontado por P. Qual que é o endereço que P está apontando? Para esse aqui. Então, coloque o novo valor aqui dentro. É isso que está acontecendo. A mesma coisa que aqui. Ó. O asterisco P recebe 3, o que eu fiz? Eu não coloquei o 3 na variável apontada por P? Quer dizer, P está apontando para cá. Então, estou colocando 3 aqui. Com um ponteiro para ponteiro foi a mesma coisa. Quando eu peço asterisco P armazene alguma coisa, que no caso é esse valor eu vou colocar onde? Aonde o P está apontando. O P está apontando para esse endereço. Então, eu vou nesse endereço e coloco o valor aqui. Então, eu nada mais fiz do que exatamente a mesma coisa que eu já fazia com passagem por referência de uma variável comum aí do tipo int. A única diferença aqui é que o que eu estou passando por referência é um ponteiro. E, por isso, o parâmetro que eu vou criar aqui tem que ser um ponteiro para um ponteiro. Muito bem? Fácil, né? Muito simples, muito legal. Mas vamos explorar isso aqui um pouquinho. Primeiro vamos fazer executar para ver se funciona mesmo, né? Se eu não cometi nenhum erro aqui. Para funcionar eu preciso colocar o stdio. Quando eu for executar, nada vai acontecer, mas o importante é não dar erro, certo? Então, vamos lá. Olha lá, não deu erro. Quando ele retorna o valor 0 aqui é porque não deu erro. Muito bem. E aí, uma vez inicializado, eu poderia fazer assim, asterisco A recebe 3, por exemplo, e dá um printf desse valor aí. Ó. Então, barra n de vírgula asterisco A. Muito bem? Então, ele vai apresentar na tela o número 3. Olha lá, apresentou o número 3. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, até esse ponto ficou claro, certo? Declarei a variável A, ela tem um endereço. Passei o endereço de A, quem recebeu foi a minha variável P aqui, que é o parâmetro. Então, P recebeu o endereço de A. Aí eu usei o asterisco P para armazenar o endereço inicial reservado pelo malloc. Então, o malloc reservou um endereço na memória, um espaço de memória, retornou o endereço inicial desse espaço, e eu armazenei esse endereço inicial no asterisco P. Em outras palavras, o novo valor de A é o endereço inicial reservado pelo malloc. Quando acabou essa função aqui, eu volto para cá,
e eu coloco asterisco A recebe 3, aonde vai parar esse 3? No asterisco A, em outras palavras. O valor armazenado aqui por A, né, é esse aqui. Então, asterisco A significa coloque o 3 no espaço apontado pela variável A. A está apontando para que espaço? Para esse espaço aqui. Então, coloque o 3 nesse lugar. É isso que está acontecendo. Pode parecer muita coisa, pode parecer uma coisa de outro mundo, porque é a primeira vez que a gente vê isso. Mas é fácil. Uma vez que você se esqueça como a coisa está funcionando, é só revisitar o vídeo e ver a explicação novamente. É natural que você reveja essa explicação 2, 3, 4, 5 vezes. Tá? Não tem problema. Vai ser mais fácil você aplicar na prática a inicialização de um ponteiro usando passagem por referência do que saber o que está acontecendo internamente. Tá? Quando você perceber que isso está acontecendo, revisite o vídeo. É por isso que o vídeo está sendo gravado, para que você tenha o respaldo de revisitar essa explicação e lembrar do que está acontecendo. Então, uma vez que você entenda, a gente pode fazer algumas brincadeiras aqui. O que aconteceria se eu esquecesse de inicializar o meu ponteiro? A gente já fez isso antes, então a gente consegue lembrar o que está acontecendo. Vamos ver o que acontece. Ó. Então, se eu esquecer de inicializar o meu ponteiro A, vamos lá. O ponteiro é declarado. Opa, então é reservado um espaço de memória para esse ponteiro. Só que lembre-se, quando eu não inicializo uma variável, então o valor dela é um lixo de memória. Quando eu tentar colocar o valor 3 no endereço apontado por A, ele vai tentar pegar esse valor aqui, esse lixo de memória, ele vai interpretar esse lixo de memória como um endereço de memória e vai tentar colocar o 3 nesse espaço de memória. O que é algo muito problemático, porque o C, se o lixo de memória, por acidente, for um endereço válido, ele vai permitir que isso aconteça e o programa vai funcionar como se tivesse perfeito, como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse nenhum erro. Por outro lado, se esse lixo de memória for um endereço inválido de memória, então ele vai tentar colocar o valor 3 em um endereço que não é válido da memória. E aí o teu programa vai parar de executar. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos tentar executar e ver se ele vai funcionar. Ó, não funcionou. Ó. Ele não mostrou o número 3. Por quê? Porque o lixo de memória do ponteiro era um endereço inválido. E aí eu sei que é inválido porque ele está retornando no fim do programa, né? Ele está retornando esse número enorme aqui, que indica que houve um problema durante a execução do teu programa. Tá bom? Então é por isso que eu tenho que inicializar a minha variável. Quando eu inicializo o meu ponteiro, ele vai usar o malloc para reservar um endereço válido de memória, para aí eu poder usar esse endereço válido de memória. Uma vez que a gente entendeu a importância da gente inicializar um ponteiro, vamos ver o que aconteceria nessa situação aqui. Ó. Se eu, por acidente, inverter a desreferência aqui, o uso do ponteiro, né, para colocar o 3 no espaço do malloc. Então, se eu executar o meu programa, opa, vou ter a minha variável A, então A foi declarado. Aí, se eu tentar fazer o asterisco A recebe 3 antes de inicializar, você já sabe o que vai acontecer. Ele vai pegar o lixo de memória e tentar colocar o 3 nesse endereço que foi trazido pelo lixo de memória, que pode ser um endereço válido ou não. Aí, quando eu executar o inicializar e passar o endereço de A, vai ter minha variável P, que vai ser declarada lá, né, como parâmetro. E a minha variável P vai receber o endereço de A. Recebeu. Aí o que acontece? Volta, né? Então vai ser executada essa linha 7 aqui. Então vai ser executado o malloc. O malloc vai em um espaço válido de memória e aloca lá um espaço. Então, por exemplo, 00999900, por exemplo. Aí a função malloc vai retornar esse endereço de memória. Então, ele vai retornar esse endereço. E esse endereço, que é um endereço válido, vai ser colocado aonde? No asterisco P. Em outras palavras, esse endereço de memória vai ser armazenado na minha variável A. O asterisco P representa o seguinte, coloque o valor nesse endereço de memória. Esse endereço é qual? Esse cara aqui.
Então, eu vou colocar o novo endereço na minha variável A. E aí, tudo bem, supondo que o programa ainda esteja rodando, né? Que pode ser que ele tenha travado antes disso. Aí a minha função inicializar termina, eu volto para cá e ele vai tentar fazer um print asterisco A. Tudo bem, ele vai vir aqui e vai buscar o valor que está no asterisco A. Então, asterisco A significa, vai nesse endereço de memória e pega o valor que está aqui. Que valor que está aí? Sei lá, não colocou nenhum valor aí dentro. Então, ele vai trazer mais lixo de memória e apresentar esse lixo, interpretar esse lixo como se fosse um número inteiro. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Supondo que o meu programa rode, né, quer dizer, supondo que ele, aqui na linha 13 ele tenha colocado o 3 em um endereço válido de memória, esse 3 aqui se perdeu. Porque no momento que a variável A foi inicializada, ela passou a apontar para um outro endereço de memória, que é um endereço, né, reservado pelo malloc. O 3 se perdeu. Então, na melhor das hipóteses, esse 3 vai se perder e ele vai mostrar um lixo. Na pior das hipóteses, quando eu tentar colocar o asterisco A recebe 3 aqui, ele vai tentar colocar o 3 em um endereço inválido de memória, e aí o programa termina aí. Vamos ver o que vai acontecer no nosso exemplo. Olha lá, terminou antes. Percebam que ele nem mostrou o lixo de memória aqui no printf. Ó. Por quê? Porque ele parou antes. Muito bacana, né? Sensacional. Só para terminar, mais uma coisa muito legal. Eu posso fazer isso aqui, nesse momento. Então, eu estou colocando o número 3 aqui no endereço reservado pelo malloc, tá? Vou apagar aqui, certo? Isso aqui, ó, significa, o asterisco A recebe 3, significa, coloque o 3 no endereço apontado por A. E o A está apontando para o espaço reservado pelo malloc. Mas, olha que legal, eu posso fazer isso aqui na inicialização, usando a minha variável P. Como é que eu faço para colocar o 3 lá no malloc? Se eu fizesse asterisco P recebe 3, aonde eu estaria colocando esse 3? Asterisco P significa vá no endereço apontado por P e coloque o 3 lá. Então, eu estaria fazendo errado, eu estaria colocando o 3 aqui, porque o P está apontando para a variável A, eu estaria colocando o 3 aqui. Então, como é que eu faço para colocar o 3? Não aqui, mas aqui. Então, eu tenho que pegar esse endereço, vir para cá, pegar esse endereço e vir para cá. Horas, como é que eu faço para pegar o endereço e ir para um lugar? Eu uso o operador de desreferência. Como é que eu faço para fazer esse passo novamente? Um outro asterisco. Olha lá, se eu fizer asterisco, asterisco P recebe 3, o que eu estou pedindo? Olha, o P está aqui. Asterisco P pega esse endereço e vai lá no valor desse endereço. Eu vim para cá. Só que como eu tenho mais um asterisco, ele vai pegar esse endereço, vai até lá e pega esse valor. Entenderam por que aqui eu estou usando asterisco, asterisco P recebe 3? Eu estou colocando o 3 não aqui. Se eu quisesse colocar o 3 aqui, o que seria errado, seria P recebe 3. Se eu quisesse colocar o 3 aqui, o que estaria também errado, eu faria asterisco P, porque eu pegaria esse endereço aqui e iria até ele para pegar o valor desse endereço. Só que eu quero ir mais um passo, eu quero vir aqui. Então, eu uso asterisco, asterisco P. Muito bacana, né? Muito legal. E com isso vocês vão aprender ou vão entender uma coisa que vocês estão usando desde o seu primeiro dia de aula e você não sabe por que você está usando. Mas isso deixa para outro vídeo. É muito legal. A gente só precisa de treino. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer uma lista de exercício que é muito simples, que vocês podem começar a fazer agora. Peguem todos os exercícios que vocês fizeram de alocação dinâmica e agora, na hora de inicializar o seu ponteiro com alocação dinâmica, ao invés de colocar o malloc logo em seguida da declaração do seu ponteiro, crie uma função inicializar, passe o ponteiro por referência e aí crie a inicialização aqui. Beleza, pessoal? Então, valeu! Até o próximo vídeo, onde a gente vai exercitar bastante a inicialização de um ponteiro com passagem por referência. Abraço!